Bandas de Garagem apresenta entrevistas e música independente na sua trilha pela internet. No ar, Rota BDG. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá dando aquela banda na internet. Começa mais um Rota BDG. Sorrisos! Boa, Carlos! Opa, voltou! Oferecimento BDG, descubra sua música e também faça com os melhores. Estúdio Latitude, eu sou o Sérgio Meneghello, comigo sempre Lívio Matias e ele, Bruno Colasso. Olá, amiguinhos, tudo bem? Olha, depois de um longo e tenebroso inverno, voltamos, hein? Voltamos e voltamos com novidades. Quase 10 anos, né? Quase 10 anos do primeiro que a gente gravou. Acho que o último que a gente gravou foi com o Kiko Loureiro, em 2009. E tem um tempo aí, a gente começou de novo, vamos gravar uma porrada. Lívio, foram mais de 100 programas pela minha conta lá. Estamos até com Você não contou, Sérgio? Contei. Como diria Lulu Santos, já não tenho dedos para contar. Mas temos eles hoje, porque hoje temos aqui presença de duas pessoas ilustres. Os caras são bons. Vieram aqui nos nossos estúdios, ou melhor, na nossa garagem. Presença ilustre de Fred Pitts e também Ivan Sacavicius, do Frivan.
Miguel do Frivan aqui no nosso Rota BDG. Claro, não dá para começar um bate-papo com vocês antes de perguntar por que do Frivan. Por um acaso, Não, isso é fácil, hein, cara. Não é por acaso, tem o Fred e tem o Ivan. Não faço a mínima acaso, não é uma mistura das... É dos essa ideia nomes, mesmo, né? Foi a junção dos nomes, é isso mesmo? Será que foi isso? Isso, a gente... Será? Não, é um chute. Por um acaso acertou, né? Bom, assim, a gente já estava ensaiando, tinha 1 mês, 2 meses mais ou menos, e assim, a gente já ia tocar em alguns lugares, mas não tinha nome, né? A gente fala, pô, como que a gente vai se apresentar sem ter pelo menos um nome, o duo, né? A gente pensou vários nomes, vários, daí uma hora... Frivan e tal, né? Daí, esse é zoado, hein, meu? Fez alguma coisa tipo Duo Sampa, do assim, não sei o quê. Pra gente, a gente começou a pensar, é Frivan. Eu comecei a usar vários termos assim. A gente até fala, a gente pensa, outro dia perguntou até pra nós, perguntaram, é Frivan, né? Aí eu até falei, a gente deixa aberto, assim, porque você... Não, mas eu vou falar, tinha uma banda, os ícones do metal do Brasil, os caras começaram aqui, uma foi o Project 46, os caras hoje tocam no Rock in Rio. O primeiro lugar que os caras tocaram foi aqui no Rota BDG. E eles trouxeram os caras do Command 6, que na verdade era Command, e aí o 6 era um comando, então ficava o 6. Aí eu falei, cara, tá meio confuso. Aí eu falei, pode ser Command 6? Os caras, pode. E ficou, cara, o nome da banda. Os caras definiram o nome da banda aqui no programa. Só lembrando que o nome da banda foi culpa do Olívio. Sim, não, ficou lá. A responsabilidade. Mas só uma coisinha, o Fred e o Ivan, sabe que, no caso, a música instrumental, quando você está passando alguma mensagem, sempre quer dizer alguma coisa. Essa primeira música, na hora que vocês tocaram, eu estava lembrando um pouquinho, faz muito tempo que eu não tenho cachorro, tá? Eu não sei porque me remeteu muito a um cachorro que eu tive há muito tempo atrás. Não sei se a ideia era essa. Qual que é o nome dessa música? Essa daí é a Pretinha, né? Que a gente fez em homenagem aos nossos cães. Eu sabia que tinha alguma coisa... É uma macumba isso daí, hein, cara? É evidente. Caraca, era uma coisa Pretinha parecida. Essa é E uma pergunta, como foi que vocês se conheceram? Como foi que vocês começaram a tocar juntos? Pô, a gente fazia aula com o Cristiano Petanha, ele é até o coordenador agora do IVT, né, da escola EMT. E aí a gente fazia aula com ele, já fazia vários anos, e a gente fazia um horário depois do outro, assim, né? Saía eu, depois entrava o Fred. Ou, se não me engano, ele, depois eu, né? E aí o Cristiano viu que nós dois estávamos bem afim, né, de fazer um som diferente, de fazer alguma coisa. Eu já compunha, já gostava de fazer coisa assim. E ele falou pra gente se conhecer. Então, na verdade, a gente fez o duo mesmo por causa do nosso professor. Não, o cara foi... É legal isso aí. Então, já o professor foi aquele meio que o cupido... No final, o Cristiano, na verdade, nosso CD que a gente lançou, ele foi dedicado a ele. E ele foi como nosso produtor, na verdade, Puta, né? que legal, ele teve junto com a gente toda a produção do CD. Produtor, parceiro e cupido também. E sabe que aqui tanto no Bandas de Garagem como também no Rota BDG, são várias bandas que você também vai achar essa junção. São estilos diferentes e gostos diferentes. Por sinal, Bruno Colasso e Livio Matias, temos o nosso BDG Recomenda, que chega agora. Rota BDG. BDG Recomenda. Olá, amiguinhos, tudo bem? Muito bom estar de volta aqui com vocês, apresentando o BDG Recomenda. A gente já recomendou mais de 100 artistas nas edições passadas e a gente está seguindo forte e descobrindo novos talentos aqui pelo BDG. No programa de hoje, a gente vai apresentar um gaúcho de Passo Fundo, que ele vem para somar o clima de violão erudito que a gente está ouvindo aí com os caras do Frivan. Ele mistura toda a sua bagagem de violão clássico com música brasileira e rock and roll, é muito bacana. O cara é adepto do violão fingerstyle e tem fortes influências do Pierre Ben-Suzanne, o Andy McKee, o Antoine Dufour, o Billy McLaughlin, o Stephen Bennett e o Craig Dandria. Cara, só os mestres. Bom, agora você fica com o som de Jonatas Ferreira tocando a música nativa aqui no Rota BDG. Abraço e até a próxima. Rota BDG.
Estúdio Latitude. Faça com os melhores. Faça com Estúdio Latitude. 5083-3979, Vila Mariana. Estúdio Latitude. Central, várias bandas e artistas acabaram de pegar a Rota BDG. Rota BDG. É isso mesmo, estamos aqui no Rota BDG. E lembrando pra você que toca um instrumento, pra você que tem sua banda, pra você que toca só pra sua família, saia do ostracismo e entra aqui no nosso Bandas de Garagem. Como que faz, Lívio? Então, Sergião, uma coisa que quem conhece, o BDG tá quase não, há mais de 12 anos. Existe a plataforma e a gente sabe que mudou, entrou um monte de coisa nova. Mas uma coisa bacana é o quê? A gente faz o nosso diferencial é que a gente acaba ouvindo a galera. Então, assim, se você sobe o seu som lá, a plataforma tá mais bonita, mais estilosa, o site tá bem responsivo, então você pode fazer o upload da sua música lá. E a nossa equipe ouve todo mundo, a gente ouve um por um mesmo. E ouve mesmo. Ouve mesmo. Inclusive, assim, ó, os caras aqui do Firvan estão aqui, que a gente acabou descobrindo pelo BDG. A gente gostou do som dos caras e falamos, vamos começar com o pé na porta, fazendo música clássica aqui no BDG. Então, assim, é fácil, entra bdg.uol.com.br. Aliás, a URL mudou. Antes era bandasdegaragem.uol.com.br. Mas se você entrar pela antiga também funciona. Mas é bdg.uol.com.br. Escreve seu som, manda pra gente, conversa com a gente pelo Facebook, que seu som pode estar aqui tocando com a gente. Lembrando o seguinte, para você que tem um som, você que gravou uma música, tá a fim de mostrar seu trabalho, gente, é uma baita de uma plataforma, um baita de uma vitrine, então entra lá e acessa. E tem mais pergunta, pessoal do Firvan. Então, cara, eu queria conversar com vocês que eu achei interessante que vocês começaram tocando meio que sem querer, aí foi o professor de vocês. E eu vi que vocês fizeram alguns concertos pelo Brasil, mas também vocês tocaram pela Europa. Vocês fizeram, que tem um termo, né, o busking, né? Busking é a arte de rua, e assim, eu acho legal. Por exemplo, eu tive em Florença um tempo, eu passei por lá e eu vi os caras, escultores, os caras pintando, fazendo pintura. Cara chique vai pra Florença. A gente vai pra Vila Mariana. Na Vila Mariana. Na Praia Grande também tem, cara. E assim, e é legal, até você vem em Paris, no metrô, tocando. Aqui em São Paulo é mais difícil agora, a gente tem um pouco. A gente vê um pouquinho de artista tocando na Paulista, no centro, melhorou. Isso daí é uma coisa que tá mais bacana aqui. Queria que vocês falassem como foi essa experiência pra vocês, o que vocês trouxeram de lá. Bom, assim, a ideia primeiro, né, surgiu no primeiro ensaio que a gente teve. Eu tinha acabado de voltar da Europa, né? Eu tinha tocado um pouquinho lá pelas ruas, mas nada profissionalmente, assim, né? Então não deu muita coisa, assim, mas eu falei pro Ivan, pô, se a gente fizer tirar umas 20 músicas pro ano que vem, assim, e se preparar melhor, ter uma vestimenta legal. Tudo, a gente tem chance de ganhar uma graninha. Música, o entretenimento em si, né, cara? Você tem que causar fazer isso, não só a música em si, mas você tem que ter um banner legal pra mostrar da onde você veio, tal, demonstrar, e tá bem ensaiado, né? Daí um ano depois a gente já tinha voltado da Europa, né? E assim, foi muito interessante que a aceitação do pessoal de lá foi muito boa, assim, né? Principalmente por ser brasileiro, né? Eles veem como uma coisa meio diferente, assim, né? Tinha o traço da música brasileira Se vocês tocaram só música autorais ou não? Vocês tocaram de diversos? Nessa primeira a gente fez essas 20 músicas e foi tudo músicas escritas já para 2 violões e arranjos nossos, né? Que legal. Então a gente quis apostar mesmo nessa coisa de bossa nova, tal, porque a gente tinha certeza que iam querer ouvir. Que o pessoal gostava. E não tinha como, né? Garota de Ipanema, mesmo fazendo um arranjinho simples, tem que ter, assim. Né? É engraçado que você vai lá pra fora, que é diferente aqui do Brasil, o pessoal valoriza pra caramba a música brasileira, né? A gente percebeu bastante os orientais, né? Valorizam muito, assim, os chineses. Tirar foto com você. Japoneses, chineses, assim, eles veem violão brasileiro, parece uma coisa maluca, assim, os caras ficam malucos. Então, porque tem uma marca. Quando falaram, né? porque tocou garota. Cadê a garota agora? Né? Cadê garota? Não, mas o violão tem, o violão brasileiro tem, a gente acaba ouvindo violão português, violão espanhol, mas o violão brasileiro tem aquela marca, né? Eu falo, até a gente tava comentando antes de começar o programa, a gente comentando do Ulisses Rocha, vocês estavam tocando, eu falei, eu não sei se é o timbre, eu não sei, mas você acaba ouvindo, você identifica, né? Sim. O som do... E aí? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir mais um som deles, então? Manda lá.
Cara, que calma maravilhosa isso, é muito bom. Olha só. Parece que vai... É o Fred Pitts e também o Ivan Sacavícios do Frivan aqui com a gente. Bruno Colasso. A palavra é toda sua. Eu queria perguntar uma coisa, mas os caras meio que já responderam no quadro passado, mas mesmo assim eu vou emendar uma aqui. Eu não conhecia o trabalho de vocês, eu ouvi no BDG. A primeira vez que eu vi já me remeteu assim, Ulisses Rocha e Amando Costa. E aí depois de vocês contando a história aqui, eu pensei num artista de rua também de Praga lá, o Stastoni. Não sei se já ouviu falar no cara, sempre onde ele toca lá tá sempre lotado de gente, mas ele tem um estilo mais gypsy assim, mais flamenco, celta. E aí vocês tocaram lá o estilo mais brasileiro. Aí você falou que a aceitação foi legal e tal, mas eu lembro de uma entrevista que ele fala assim, depois que ele toca uma música, ele já fala, não precisa bater palma pra mim, não, isso aqui é meu yoga. Eu queria saber como é que vocês se sentem tocando isso. É yoga também? Vocês aceitam as palmas? Por favor. Bom, cada música te traz um estado de espírito diferente, assim, né? A primeira é uma música mais alegre, assim, né? Representa os cachorros. Essa é a Paranapiacaba, né? Linda essa música. Que a gente fez meio que uma homenagem à Vila Serrana, né? De Paranapiacaba, que além da parte arquitetônica lá, que é muito interessante, tem a parte da natureza lá, que é muito bonito, né? Tanto é que é um patrimônio da humanidade, Paranapiacaba. Então ela foi pensada assim, no trem, na neblina, na mata, aquele lugar bucólico assim, né? E a gente tentou representar isso com essa música, cara, né? Representaram bem, viu? Porque eu falo, a primeira vez que eu vi essa música, não, é que assim, não sei se já era sugestivo, que você lê o nome, mas você acaba se remetendo você vai pro lugar, cara, e é legal, então. Você vai imaginando. E uma coisa que a gente estava comentando aqui sobre a música instrumental, o que acontece é o seguinte, cara, a música instrumental é um estado de espírito mesmo, porque as pessoas hoje em dia, a gente vê muita gente, não consegue ouvir música instrumental, porque, cara, e aí, que hora que vocês vão começar a cantar? Que hora começa a voz, né? E aqui no Brasil a gente tem muito disso, né? O pessoal fica esperando a voz, esperando entrar a batida. A gente tem, é que a gente fala, nada contra não, a gente sabe que, na boa, não dá pra tocar isso no carnaval. No carnaval você quer tirar o pé do chão. Mas a gente quer aquele momento, né? Eu acho que tem, pra cada estado de espírito, cada momento nosso, a gente tem um tipo de música que a gente quer ouvir. O som de vocês mesmo, várias vezes, cara, antes de deitar, eu pus lá, deixei rolando o som de vocês, do Jonatas Ferreira também, que eu descobri lá. Falei, cara, legal, dei play, acabei, sabe, você vai ouvindo a música, ou no carro, você tá meio estressado. Então eu acho que as pessoas São Paulo tem uma cidade aliás, que quase não dá pra ouvir né? isso daí, né? Quase não estressa. É melhor, então. às vezes, sei lá, se eu ouvir isso daí, eu ouvir um ancestral, né? Você tem que... Então, você tem que... Eu acho que assim, cada um tem... Eu acho que é legal as pessoas acabarem descobrindo, né? Você falou, eu vou experimentar, vou ver o que é, prestar atenção na música, sentir, porque a música instrumental, ela acaba sendo mais sensível, né? Aos ouvidos. Olha, e nessas duas perguntas, o que o Bruno falou e o que o Lívio, vocês foram lá pra Europa nessa questão de você sentir e os lugares diferentes. Teve alguma apresentação que vocês fizeram que teve essa, vamos dizer assim, essa empatia com alguém lá? A gente se apresentou em Roma, Salzburg, que é a cidade do Mozart, né? Mas tem alguma historinha assim que você... Veneza, tal. A gente, na verdade, teve uma história engraçada em Roma, de um cara que veio, ele era um morador de lá, ele ouviu a gente um dia, assim, quase inteiro o show, e no outro dia ele voltou, ainda deu sorte que a gente tá no mesmo lugar, e voltou pedindo, falou, a gente tava tocando aquela música Delicado, né? Uhum. A gente fez um arranjo, aquele chorinho, né? Valdir Azevedo. E ele voltou, foi impressionante pra gente, assim, ele era bem mais velho que a gente, assim, né? Já era idoso. Tinha assim. quase 60 anos já. Acho por aí. E ele falou, nossa, por favor, queria saber se vocês podiam tocar aquela música Delicado que eu ouvi ontem, quando eu era criança aqui na Itália. Então ele tava num dia, E daí um voltou no outro dia. voltou que legal. pra ouvir a gente, né? Porque em Roma, assim, você tem que pegar uma licença pra tocar lá, independente do lugar que você for tocar, você tem que pegar essa licença e você tem que já determinar o horário que você vai tocar. Então, assim, o cara talvez já sabia isso, né? Então a gente já voltou exatamente no horário, no mesmo horário, só que no dia seguinte ele apareceu lá e pediu pra eu tocar o Delicado, assim. Falou que era uma lembrança de infância dele. No programa TV, ele tinha 7 anos de idade. Ele... Puta que Não sei legal. onde vai isso. História. Não, Olha só, então vocês arrepia, têm uma cara. vantagem hoje, porque aqui vocês têm licença pra tocar, e vocês podem tocar mais. Manda bala. Apresentação ao vivo é assim mesmo, mostrando que instrumento afina e desafina, e são de carne e osso. Do
do Frivan. Muito bom. É o do Frivan aqui no Rota BDG. Então, para você que tá curtindo, você que
toca aquele violão também, eu também toca aquela guitarra, toca o contrabaixo, toca a bateria, toca uma banda inteira. Tem o Bandas de Garagem. Cavaquinho pode? Pode também. Pode também, tem cavaquinho, tem pagode, Toca tem tudo. até para você que exibe aquele virtuosismo naquela caixa de fósforo, desempenha bem. Tá aberto pra todo Desempenha mundo. também, vai lá também e coloque todo o seu virtuosismo no nosso Bandas de Garagem. Agora, uma coisa que vocês demonstraram nessas músicas até agora, como o Lívio estava falando, às vezes a pessoa fica esperando, cadê a letra, cadê a música? Só que a música de vocês, a gente vê que geralmente a música tem aquela parte A, B, uma ponte, refrão, daí voltar. A música de vocês não tem isso, sabe? Não repete. Então vai a pergunta, como que é esse processo de composição? Porque isso é difícil, né? Para vocês podem estar compondo e fazer, calma, essa parte, deixa eu ver, como que vocês criam entre vocês dois, como que é esse processo de criação? E voltando do começo da entrevista, como foi na hora que vocês começaram a tocar juntos? Porque na hora que você começa a tocar o violão, no caso o violão clássico, o violão instrumental, sozinho já é difícil, juntar 2 violões. Então 2 perguntas em um, vocês juntarem esses 2 violões juntos e esse processo de composição, como que funciona? Bom, nosso processo de composição, a gente se baseia bastante em sensações mesmo. Nós dois somos formados em música e tal, mas sim, estudamos teoria, tudo, mas ao mesmo tempo a gente gosta de deixar vir o que a gente sente mesmo. Não é nada mecânico, né, cara? Não, então, a gente sempre fala assim, muitas pessoas já falaram pra gente, uma parte lembra Piazzolla, outra parte lembra não sei o quê. Isso daí é verdade. Mas é uma coisa assim que a gente fala, a gente tenta ser o filtro, a gente realmente não para e pega a partitura do Piazzolla e vai e copia. A gente faz o que a gente ouve, nós tentamos passar, né? Então, como é uma coisa de experiência mesmo, de sensação, a gente não se prende muito em, agora tem que voltar pro A ou pro B. A gente faz como se fossem histórias mesmo, né? Que a gente percebe, o Ivan, que são várias nuances diferentes. A gente fica assim, nossa, aquele pedaço do começo foi tão bonito, só que não volta. São pedaços que são bonitos, diferentes e vão contando uma história na música mesmo. E no que você falou, o que vocês costumam ouvir assim durante o dia? Além da música de vocês, né? No metrô, no ônibus, quando acorda, vocês no colocam chuveiro. ali no celular pra ouvir? Que vocês não ouvem só música clássica? Né? Que negócio, aquela pegadinha. Vocês cantam a música de vocês? Assim, dentro de um gênero com letra, assim, cantar, eu gosto bastante de rock, assim, clássico, assim, né? De Purple, assim, sempre foi a banda que mais gosto, assim, e tal, né? Você lembra o Blackmore, rapaz? É verdade, Mas né? tocar um pouquinho igual ele, tô feliz, hein? O Blackmore de cabelo curto, né? É, lembro o Blackmore, verdade. Mas assim, a música brasileira também, né? Alguns compositores, tipo Buarque, assim, Eu interessante. posso dizer que eu sou mais da música brasileira mesmo. Eu já toquei rock, gosto, mas eu sou mais da bossa nova, música brasileira, Garoto, Baden Powell, Vinícius, né? Sensacional. Chico, Tom né? Jobim, eu vi que havia as influências de vocês. É legal que são dois Gilberto Gil extremos, né? Não, então. O Fred era guitarrista, né? Legal. Isso. Inclusive o Blackmore é o meu guitarrista favorito mesmo, né? Sensacional. Então, tipo... Então, só com motivo. A gente não tá aqui por que acaso, fica né? parecido com o cara, né? Mas assim, também uma grande influência do Doom, né? Assim, que você falou que eu ouço direto, assim, seria o Grupo Dalma, né? Legal. Que ele... Ulisses... Teve 3 formações diferentes, eu lembro né? Ulisses, Mozart Mello e... E o André Gereissati, né? Gereissati, Que é outro participou cara em todas as formações. É sensacional, cara. Esse trio é fantástico. Inclusive, assim... Nossa, cara. Pô, isso daí, assim, eu até tava falando com o Ivan ontem, né? Eu comecei a tocar, assim, fazer aula mesmo com 14, 15 anos, né? Então, assim, meu primeiro professor me apresentou o disco do Dalma. Assim, tava uns 4 meses de aula. Vinilzão mesmo. Daí Cara, a primeira vez que eu vi o negócio, eu falei, vou ser músico, cara. E assim, uma notícia, assim, não sei se vocês sabem, mas o Dalma, dia 20, tá de volta. Dia 20 de janeiro. Cara, lindo, cara. Meu sonho é trazer os caras aqui, cara. Pensou? A gente vai conseguir. O Ulisses a gente já trouxe. O Mozart tá ali, cara. A gente traz. E era um dos meus sonhos, era meio que ver o Dalma, só que eu não achava que eles iam voltar. Eu E também, agora então, eles eu tinha lido alguns boatos que os caras iam voltar. E eu também, eu sempre fui fã do Dalma e eu acabei conhecendo
por causa do Ulisses, eu gostava do Ulisses, aí eu fui fuçando os trabalhos dele. E é sensacional, cara, imagina os caras. Dia 20 agora, legal. mas eles vão voltar o quê? Vão montar estúdio ou vão... Não, vão voltar... no Jazz nos Fundos, eles vão tocar. Puta, Só que que é legal. a formação do primeiro disco, né? Que seria o Cândido Serra, o Rui Saleme, e só que no lugar do André Gereissati vai tocar a Renata Montanari, né? Que ela é Puta, que legal. esposa do Rui Saleme, né? Daí tá formando Não, esse trio sensacional, com a quarta vamos- formação agora. Faz o Lindo. seguinte, ouve mais um som deles então. Mais um. Do Furivan.
Frivan, o Rota BDZ. Muito bom. Galera, muito legal. Pena que nosso tempo tá acabando. Dá pra mais uma pergunta ainda. Vai, Bruno Colasso, ele tá pegando a minha coçando barra. aí. Os caras tocaram na Europa inteira. Como é que faz pra gente ver vocês por aqui? É, aqui no Brasil, tá? Ou tem que pegar uma passagem pra lá, pra Praga? Imagina, tá no nosso A caso. gente tem que ir pra Praga pra ouvir os caras, né? Bom, aqui a gente tem o nosso Facebook, que assim, normalmente, claro, hoje em dia todo mundo tá usando o Facebook, então a gente todo dia põe alguma coisa nossa. Só que nosso site, né, Duofrivan, com Y, FRYVAN de navio, que é o Fred Ivan, né, .com. Então nesse site a gente tem nossa agenda, tudo lá, os shows que vão ter, tudo. Vocês costumam tocar na rua aqui também? Não? Cara, na rua a gente tava tocando agora com a Paulista, com um monte de bandas, assim. Na Europa tem esse controle, de cada lugar tem que ter um. Aqui como não tem controle, pra gente fica muito difícil, assim. Porque dois violões pra combater junto com uma banda de rock não a dá. bateria sobressai, né? É. Tipo, é isso que falta, né? Abrir o espaço, mas falta organização ainda, né? De fazer uma agenda das ruas, né? Até tem uma organização, viu, cara? Tem uma lei, mas aqui ninguém segue. Mas ninguém cumpre, né? não Ivan, é então, só isso. agenda pra contato. Sabe, agenda pra contato é bom, né? Telefone pra contato. E endereço no Facebook, site, sinal de fumaça. O que... Bom, o site, né, repetindo, é o duofrivan.com. Ah, é Frivan, eu falei Frivan o programa inteiro. Ah, tudo... Free Van alguma coisa. Não, Van então, Halen. é Duo Frivan, pronto. Y. Ah, então, errei mesmo. Que é né? do Fred, né? É, então pronto, aí viu só, então é... E, bom, daí o telefone, o meu é o 989614641 ou 98327 11, né? Aqui em São Paulo. 983275335. Passando aqui embaixo do telefone. Você pode vai acompanhando. Só verificar no seu monitor está passando, neste exato momento, passa o telefone do Fred. A gente acabou de lançar o nosso CD, né? Agora em dezembro. Daí tá à venda, assim, ou com a gente pessoalmente, ou em duas lojas da Galeria do Rock, né? Em todas Ah, as legal, melhores tá vendendo casas aonde, do ramo. É na Baratos Afins e na Aqualang. Ah, legal. Clássicos, né? Pessoal de São Bernardo na Mercy Discos, né? Ah, bacana. E também tem meu telefone também, esse era do Fred. O meu Ivan é 11 também, 99299-2809. Ou tem o e-mail também, que é frivan, sem o duo, né? frivan@hotmail.com.br. O pessoal acha que a gente errou, não é? não é. Tem o .br, BR né? mesmo. Tem o BR. frivan@hotmail.com.br. Agradecer o do Frivan, né? Falei o nome dos caras errado do programa inteiro. Meu, obrigado, muito obrigado pela participação, você. obrigado pela Obrigado. A gente por ter queria- vindo aqui. Queria realmente agradecer mesmo o espaço pra gente, agora que a gente acabou de lançar o CD, foi essencial mesmo mostrar. A gente fica muito feliz mesmo, assim, é uma coisa que enche a gente de orgulho mesmo de saber que a gente tá no mesmo lugar que veio o Ulisses, que veio uns caras que pra nós são... Sensacional. Sim, Que foi os caras que a coloreiro gente- antes da gente, é. pô. Foi os caras que a gente via e pensava, nossa, esses caras estão lá, e agora a gente no mesmo lugar. Agradecer o Lívio, todo mundo, né? Pelo contato. Então, ô Ivan, então deixa a gente feliz e toca mais uma pra gente encerrar com um grande estilo. Obrigado, Lívio Matias, Falou, Bruno amiguinhos, Colasso. até a Eu, próxima. Sérgio Menegal, até a próxima. Obrigado, então, Ivan Sacavícios, o Fred Pitts, do Frivan. Abraços, até a próxima.
Rota BDG. Este programa teve oferecimento UOL, o melhor conteúdo. Estúdio Latitude, faça com os melhores. Venha para o Estúdio Latitude. E Bandas de Garagem, o sucesso da sua banda começa aqui.